No dia 19 de agosto, comemoramos São João Eudes. João Eudes nasceu no vilarejo de Ray, perto de Argentan, na Baixa Normandia, norte da França, em 1601. Seus pais, já idosos, suplicaram a Deus a graça de uma prole, consagrando o primeiro filho de antemão a Nossa Senhora. João foi o primogênito de 7 irmãos, criados em ambiente profundamente religioso. A partir dos 12 anos, procurava comungar com frequência, ao contrário do costume de então de só fazê-lo na Páscoa. Fez seus primeiros estudos com os jesuítas em Caen, preferindo rezar na capela a brincar durante os recreios. Aos 14 anos, fez o voto de perpétua virgindade. Em 1618, entrou para a congregação mariana do colégio, aprofundando a sua devoção a Nossa Senhora. Em 1623, vencendo a resistência do pai, entrou em Paris na congregação do Oratório de Jesus, do futuro cardeal Bérulle. Este percebeu seus dons de pregador e, antes mesmo da sua ordenação, em 1625, aos 24 anos, o encarregou de missões populares, ocasiões em que obtinha inúmeros frutos de piedade. Dizia-se que, desde São Vicente Ferrer, 1350 a 1419, a França não tivera maior pregador. Os encontros da congregação, destilada a educação, formação e aprofundamento do clero, nos mesmos moldes daquela fundação por João Felipe Neri em 1575 na Itália. Ocorriam semanalmente na residência de uma nobre francesa, surgindo daí uma elite conhecida como Escola Francesa de Espiritualidade, que viria a reformar o clero francês do século XVII. Em 1627, João assistiu aos enfermos da peste negra na Normandia, visitou quase todos os locais afetados, especialmente os mais afastados e esquecidos, levando cuidados físicos e espirituais aos doentes e seus familiares. Não tinha medo da contaminação e brincava que até a peste tinha medo de sua pele, mas para evitar ser meio de propagação, dormia isolado num barril velho, ao lado de um paiol da própria casa. Depois disso, dedicou-se inteiramente à evangelização do povo, destacando-se nos 3 problemas fundamentais para a Igreja francesa da época: a evangelização das regiões rurais, a boa formação do clero e a necessidade de maior espiritualidade, no caso centrada na devoção aos sagrados corações de Jesus e Maria, principalmente nas regiões afastadas dos grandes centros urbanos. Era lamentável a condição espiritual da população. Por isso, João se indignava dizendo, abre aspas, que fazem em Paris tantos doutores e tantos bacharéis, enquanto as almas perecem aos milhares por falta de quem lhes estenda a mão para tirá-las da perdição e preservá-las do fogo eterno? Fecha aspas. Suas pregações atraíam e convertiam multidões, por vezes milhares de uma só vez, e incluíam a administração dos sacramentos, especialmente a confissão. Há registro
de impressionantes 110 das suas missões, cada uma de 1 ou 2 meses, abrangendo vastos territórios como Bretanha, Bolonha, Normandia, em Versalhes, diante do rei Luís XIV e da rainha Ana de Áustria, recriminou com termos severos a má conduta dos soberanos, que, reconhecendo os erros, passaram a apoiá-lo. Nas suas inúmeras viagens pastorais, João constatou o mal causado pela heresia jansenista, que propunha salvação para apenas certo número de eleitos e, com isso, levando o povo a perder a fé na misericórdia de Deus e, como consequência, afastar-se da igreja e se deixar levar pelos vícios, contra esta indignidade que não permitia a participação nos sacramentos. João ensinava a correta doutrina do amor e do perdão de Deus pelos arrependidos, mesmo os que tivessem cometido os mais graves pecados. Em 1641 e 1643, João foi forçado a um repouso absoluto por motivo de grave e súbita doença. Abre aspas, Deus me deu estes 2 anos para empregá-los no retiro, para vagar na oração, na leitura de livros de piedade e com outros exercícios espirituais, a fim de preparar-me melhor para as missões. Fecha aspas. Voltando ao trabalho ativo, constatou com tristeza que os frutos das evangelizações eram apenas temporários e concluiu que isto se dava pela falta de sacerdotes piedosos e cultos, capazes de manter o fervor dos missionários. Esta situação, por sua vez, resultava da carência de seminários que bem preparassem os futuros padres, conforme as orientações do Concílio de Trento. Viu ele a necessidade da fundação de seminários, uma tarefa, contudo, difícil e exigente, mas seu propósito foi favorecido pelo auxílio de Maria de Valés, uma virgem que conheceu em meados de 1643 na cidade de Coutances e que havia se oferecido a Deus como vítima expiatória pelos pecados do mundo. Sua extraordinária vida incluiu a possessão demoníaca do corpo, mas nunca a da alma e da vontade. Por 2 anos sofreu espiritualmente os suplícios do inferno e durante 12 participou dos tormentos de Cristo. Por 15 anos ela auxiliou João com orações e conselhos, e assim ele se dedicou a fundar uma ordem religiosa destinada à formação do clero nos seminários e uma congregação de religiosas cuja missão seria a regeneração das mulheres arrependidas. O projeto é sumamente agradável a Deus e foi o próprio Deus quem o inspirou, disse ela depois de muitas orações. Para realizar estes trabalhos, João teve que se desligar da congregação do oratório, um processo muito custoso e ao longo do qual enfrentou muitas oposições e acusações injustas. Mas, em 1643, fundou a Congregação de Jesus e Maria, ou Padres Eudistas, para a formação doutrinal e espiritual do clero e continuidade das missões paroquiais, e em 1651 a Congregação Nossa Senhora da Caridade do Refúgio, Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor ou Irmãs do Bom Pastor, destinada a socorrer tanto mulheres que se prostituíam
por causa da pobreza como crianças abandonadas, para que não se perdessem no futuro. Fundou também a Sociedade do Coração da Mãe Mais Admirável, que se assemelhava às ordens terceiras de São Francisco e São Domingos, para leigos que desejavam viver uma vida de perfeição. Em todas estas iniciativas, começou a propagar a devoção aos Sagrados Coração de Jesus e Maria, antes das revelações deste coração divino, a Santa Margarida Maria Alacoque, de 1647 a 1690. Dedicou as capelas de seus seminários de Caen e Coutances aos Sagrados Corações, estabelecendo neles confraria em sua honra, e compôs um ofício para o Sagrado Coração de Maria. Esta devoção era uma necessária e providencial reação ao jansenismo, inspirando amor e confiança na misericórdia divina. E naturalmente tem base teológica. João demonstrou com argumentos que o coração de Jesus e o de Maria não têm diferenças entre si, mas constituem, pela união existente entre ambos, um só e mesmo coração. Em 1648 celebrou pela primeira vez o culto litúrgico, missa e ofício compostos por ele mesmo, aprovado pela Igreja, da festa do Imaculado Coração de Maria e a do Sagrado Coração de Jesus no ano de 1672. Essas celebrações fazem parte agora do calendário litúrgico normal da Igreja. João Eudes e os missionários da Congregação de Jesus e Maria pregaram milhares de missões populares, e justamente onde eles estiveram, o povo melhor resistiu a perseguições antirreligiosas da Revolução Francesa, de 1789 a 1799. No final da vida, vários foram os sofrimentos de João: doenças, morte de amigos e benfeitores, calúnias, murmurações, não apenas dos jansenistas, mas também de católicos, acusando-o de zelo indiscreto, a publicação de um libelo difamatório e intrigas para o desacreditarem junto ao Papa e ao rei da França, Luís XIV. Em 1680, renunciou ao cargo de superior-geral de sua própria congregação e faleceu no mesmo ano em Caen, norte da França, no dia 19 de agosto, com a idade de 79 anos. São João Eudes é o fundador de 2 congregações religiosas e 6 seminários. Além de extraordinário pregador popular, escreveu enorme número de obras eclésticas e místicas de grande valor teológico. É o autor do culto litúrgico do Sagrado Coração de Jesus e do Santo Coração de Maria, pelo Papa Leão XIII, e pai, doutor pelo seu embasamento teológico e apóstolo deste mesmo culto do Papa São João Pio X. Esta é uma colaboração de José Duarte de Barros Filho. Façamos agora uma reflexão sobre a vida de São João Eudes. São João Eudes foi um homem de oração, estudo e ação, muito harmoniosamente distribuídas e interrelacionadas na sua vida, seguindo uma vocação eclesiástica. De início, naturalmente, fica mais enfatizada a sua busca espiritual e preparação, aprofundamento intelectual da congregação do Oratório de Jesus.
embora já iniciasse uma admirável atividade de pregador antes mesmo da sua ordenação. Logo, porém, dedica-se às vítimas da peste, onde conhece a dura realidade do abandono, também espiritual, das populações rurais. É de partir o coração de piedade ver um grande número desta pobre gente vinda de 3 ou 4 lugares, apesar dos maus caminhos, pedir entre lágrimas para ser atendida em confissão, e que permanece de 6 a 8 dias sem poder ser atendida, dormindo à noite nos pórticos e nos mercados. Qualquer que seja o tempo, pode então, com conhecimento de causa, criticar os que se dedicam só à teoria em conhecimento, mas não à prática da caridade, carência espiritual, esta exacerbada pela heresia jansenista, o que o motiva, em meio à ação, a aprofundar-se no estudo pela oração, a devoção aos sagrados corações de Jesus e Maria, sendo precursor desta devoção. Desenvolve aí o conteúdo teológico da sua união como um só em espírito, sentimento e afeição. Ele mesmo mantendo vínculos místicos próximos com Cristo e Maria. Deus lhe concede um período de descanso, doença e maior espiritualidade, durante o qual percebe a necessidade de novas propostas de fundações religiosas, que afetiva, não sem trabalho e incompreensões, a congregação dos eudistas, voltada para a boa e necessária formação do clero, mantém totalmente a sua atualidade em vista dos modernos confusões doutrinais, heresias nem tão disfarçadas e mediocridade no ensino, e as das irmãs do Bom Pastor oferecendo um trabalho de viés social mais de acordo com a perspectiva espiritual e caritativa da Igreja, e não misturada ou substituída por ideologias políticas. Todos estes esforços asseguraram, entre outras coisas, a melhor resistência dos católicos aos desmandos da monstruosa, assassina Revolução Francesa, que proporcionou só a liberdade, igualdade e fraternidade de homicídios e perseguições a todos os que não fossem ateus e materialistas, num prenúncio da propaganda mentirosa e da praxis destruidora do comunismo, condenado por Nossa Senhora em 1917 e que, como ela avisou, continua a espalhar seus males pelo mundo, com o mesmo molde de propaganda enganosa e assolação, tanto de pensamento quanto material, como é marca de todos os que seguem Cristo de perto. Sofreu muito, tanto física quanto moralmente, antes de passar para a glória celeste, ao longo do tempo desenvolvendo ainda robusta obra literária de espiritualidade, da Trindade, oração, estudo, ação, que marcou a sua vida. Destacam-se, respectivamente, a devoção aos sagrados coração de Jesus e Maria, a formação do clero e a pregação evangelizadora, mas também atual e que deve verdadeiramente nos incomodar. É uma sua outra constatação. Algo deplorável até as lágrimas de sangue é ver que, dentro de tão grande número de homens que povoam a terra, que foram batizados e, em consequência, admitidos na condição de filhos de Deus, membros de Jesus Cristo,
e templos vivos do Espírito Santo. Portanto, obrigados a levar uma vida conforme a estas divinas qualidades, muito mais numerosos são os que vivem como animais, como pagões e até mesmo como demônios. Quase não há quem se comporte como verdadeiro cristão. Não há qualquer motivo para desânimo ou pessimismo diante das maiores dificuldades. Se somos verdadeiramente católicos, porque sabemos perfeitamente que até a morte foi vencida por Jesus e que, particularmente pela Eucaristia, estamos unidos a Ele na sua vitória sobre o mundo. Necessário, sim, é simplesmente viver de fato como Ele nos ensinou, para mudar em bem o que está mal, como fez São João Eudes. Te convido agora a fazermos juntos a oração de São João Eudes. Vamos lá? Minha oração. Deus eterno, que desde sempre vos quisestes unir inteiramente a nós em alma, corpo e coração, concedei-nos pela intercessão e admirável exemplo de São João Eudes, equilibrarmos na santidade como ele nossas orações, formação e ações, de modo a mais perfeitamente vivermos a caridade que nos propusestes e por fim iniciarmos plena e infinitamente a comunhão convosco, com Maria e com todos os santos, por nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, vossa e nossa Mãe também. Amém. São João Eudes, rogai por nós. São João Eudes, orai e rogai por cada pessoa que chegou até esta oração neste dia e necessita de uma cura, de uma graça, de um milagre urgente. São João Eudes, orai e rogai junto a Jesus e a Virgem Maria, aos santos, por cada pessoa, por cada família que está inscrita nesse canal. Amém.